Se você está pensando em usar hormônios, esse vídeo aqui é obrigatório, porque você vai ver todo mundo aí falando qual ciclo você vai fazer, qual protetor você vai usar, como é que você usa e tudo mais. Só que eu vou te fazer refletir sobre várias coisas e você mesmo vai pensar e refletir se realmente compensa ou não para você. Você mesmo vai tirar suas próprias conclusões de tudo. Mas normalmente o que parece ser a solução para todo mundo na verdade, vira um grande problema. Então, eu tenho que falar tudo isso para você. Então, agora respira fundo e fica até o final desse vídeo, porque no final eu vou te mostrar caso você decida fazer como deve ser feito. Então, respira fundo, que o que você vai ouvir agora não é o que você vê por aí, mas é exatamente o que você precisa ouvir para tomar essa decisão. Mas antes, sou Brando Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Opa! E estou aqui hoje para te ensinar a botar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então hoje vamos falar, conscientizar tudo a respeito de hormônios, para você sair daqui sabendo exatamente com o que está lidando. Então vamos lá para a primeira coisa. Por que você quer usar? É uma pergunta simples, porém pode ser muito profunda a resposta. Por que você realmente quer usar os hormônios? Será que é porque você está insatisfeito com o corpo? Ou você se olha no espelho e não acha bom? Ou porque você acha que está estagnado na sua evolução e você quer evoluir mais? Aí até que faz um pouco de sentido, mas se for porque o amigo da academia lá falou que vai ser bom para você crescer e tal, aí pode ser um problema. Ou porque você viu o influenciadorzinho no TikTok que tá usando tal coisa e ficou com shape. E aí pode não ser uma coisa legal. A questão é, se você está sendo impulsionado, pode não ser a melhor opção. Então já vou te adiantando logo 2 coisas. A primeira é que o hormônio sozinho não funciona. Tem dieta, treino, uma base de tudo que você está fazendo bem feita, o hormônio vai fazer praticamente nada, só colateral. E segundo, o mundo faz pensar que você está atrasado. Mas só que a vida, tudo que acontece, é tudo no seu tempo. Você que decide se está atrasado ou não. Você não tem que ficar maior ou menor. Você que decide qual tamanho tá bom para você. Então esse tipo de coisa só gera ansiedade e faz a gente tomar decisões precipitadas. E eu entendo, esse processo natural demora muito. Então a gente acha que uma das soluções é usar bomba, porque vai ser rápido o processo. Só que não é bem assim. Só que deixa eu explicar uma coisa. As mesmas pessoas que ficam te influenciando no usar são aquelas pessoas que vivem estressadas, que estão sem libido, muitas vezes, estão com ginecomastia, entende? Que são surtadas, estressadas, têm insônia, compulsão, ficam comendo de madrugada porque não consegue controlar direito os hormônios. Então agora você pensa que vai usar para resolver um problema, mas você vai ter que lidar com muitos outros problemas caso você use o hormônio. E então agora eu vou te falar as coisas de que as pessoas só te contam depois que começa a dar ruim, que aí você descobre. Então eu vou falar logo porque pode te dar uma luz. Você vê a galera falando de resultado, muito mais força, vascularização, densidade, muito mais libido, mas tem as coisas que vêm junto, que é o quê? Acne, oleosidade, queda de cabelo, ginecomastia, distúrbios de sono, inchaço, pressão alta e o pior, eu acho pior porque os colaterais são catastróficos na vida, né? Que é agressividade, ansiedade, impulsividade. No pós-ciclo, então, a apatia, que você fica ausente de sentimentos, né? E depressão também pode causar. E ainda tem um detalhe: nem todo mundo sente os efeitos bons. Tem gente que cicla várias drogas e não tem resultado. E outras pessoas também, elas usam, só que só retém líquido. Não ficam maiores de fato. Você olha, você vê que a pessoa inchou muito, mas não ganhou aparentemente músculo. Ou seja, meio que além do risco, né, de todos os colaterais, você ainda tem a chance de não dar certo. Então, tipo, já começa a não compensar tanto.
E também tem o rebote, né? Quando você para de usar, meu Deus, é catastrófico. Eu já parei de usar uma vez, fiquei bem depressivo e fiquei uns 3 meses assim, muito ferrado. Eu usei por 10 longos anos, eu tive câncer e tive que parar de usar, óbvio. E eu fiquei com câncer e na terapia pós-ciclo, em depressão, imagina. Mas eu lidei bem com tudo, me curei rápido e fiquei tranquilo. Ah, e hormônios não causam câncer, é muito raro. Falando sério, foi estimulantes e GH no meu caso. Hormônios em si, eles não causam câncer. Mas voltando aqui, o rebote pós-ciclo, galera, é uma coisa horrível. Você fica zerado de testosterona, então você fica. Parece um cadáver, vamos dizer assim. Não tem vontade de fazer nada, não quer fazer nada, não tem disposição, libido. Sua vida desmorona muito, entendeu? Então, não tem nem um remedinho que possa regular a mente enquanto você tá fudido, assim. Só tem pra amenizar os colaterais, mas você vai ter que passar um tempo sem produzir de qualquer forma pra você voltar. Então, vamos para os 4 mitos agora dos hormônios. E, cara, se tem uma coisa que atrapalha mais do que o medo de usar, é o mito. Porque o mito faz achar que você está fazendo a coisa certa, que na verdade não tá. Então presta atenção, cara. O mito é uma coisa que acaba com o ser humano, porque seus amigos estão falando e eles usam hormônio, automaticamente você vai achar que é verdade, certo? Então vamos desmentir isso logo. Primeiro, os hormônios resolvem tudo. Sem dieta, sem treinar direito, seu shape vai ficar muito pior do que o natural. Eu sei porque eu já fiz isso. Eu competi natural da Men's Physique e botei um shape muito foda. E aí eu comecei a usar hormônio, porque eu vi que precisava de um pouco mais para conseguir ganhar campeonatos. E aí que eu entrei na furada, porque me falaram que hormônios não precisava fazer dieta. Que você continuava seco, denso e não ganhava gordura. E aí eu sou ex-obeso, com uma genética fodida para ganhar gordura. E sempre tive que me esforçar muito, né? Aí fui lá, usei. E logo depois, cara, eu fiquei super inchado. Extremamente inchado. E eu já tava na cabeça que não precisava fazer dieta, né? Então. E aí eu fiquei com o shape muito pior. Por mais de um ano. Eu tentava voltar à dieta, assim, e os hormônios sabotavam de alguma forma. E aí eu nunca conseguia fazer. E eu fiquei um ano inteiro tentando botar o shape sem conseguir, por causa dos hormônios. No caso, os colaterais que ele deram, no sentido de ansiedade e também na mente, né? Por não querer fazer dieta, né? Tipo assim, evitar o sofrimento, né? De certa forma. Então, cara, nossa, horrível. Então, sem dieta e treino, você vai ficar muito ruim. Então, salve os caras que têm uma genética boa, né? Que aí é a genética que salva, não é o hormônio. Então, segundo mito, achar que só fazer um TPC que vai dar tudo certo. Cara, TPC não é mágica, galera. Você faz TPC para minimizar os colaterais, só que seu eixo vai continuar zerado e ele vai demorar para voltar. Então você vai ficar muito ferrado e inevitavelmente você vai passar por um período tenebroso ali. São muito raros os casos que as pessoas conseguem lidar bem com isso e ficar de boa. Eu não sei como, mas algumas pessoas são assim. E o terceiro mito, galera, é sobre o limite natural. As pessoas acham que só vão chegar onde elas querem usando hormônio. Por quê? Porque um animal falou que era assim. E aí o cara é maior que você, sei lá, e você vai escutar ele. Só que, cara, o limite natural é muito grande. Eu competi natural da Men's Physique e eu não tava no limite natural. Só que eu já tava muito avançado. E aí você vê atletas naturais, não esses mentirosos, cara. Eu tô falando de verdade. Cara, os caras com shape muito bom, muito bom. Aí você pensa, porra, se eu tivesse natural assim, que eu precisaria usar? O nível dos caras é maior do que o que as pessoas queriam ter. Entendeu? Então, porra, é inacreditável. Então, dá pra botar um shape muito foda natural. Só que, né, a influência das pessoas entra na cabeça da gente. E mito número 4. Você achar que todo mundo usa, mas ninguém morre. Galera, não morre porque às vezes não passa no jornal.
Mas tem muita gente se ferrando com hormônio. Só que isso não é muito falado, entendeu? As pessoas, ninguém sabe das coisas direito. Então, normalmente, não aparece no Instagram, não aparece no YouTube, não aparece no jornal, entendeu? Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra te fazer enxergar o quadro inteiro, entendeu? Porque tem muita coisa assim que às vezes você leva o que as outras pessoas estão falando como verdade absoluta, simplesmente porque elas sabem um pouco mais que você. Só que elas não são dono da verdade, entendeu? Mas, pô, vamos pra imaginar uma situação. Você realmente está pronto para usar hormônio? Se você pensa em usar, você realmente está pronto? Como está a sua dieta? Como é que está seu treino? Você está com a estratégia de dieta? Você está evoluindo? Você está chegando no limite natural? Ou você só está estagnado procurando uma solução para isso? Porque para resolver estagnação, tem várias opções que não seja hormônio. E hormônio até vai atrapalhar nesse caso, porque ele não conserta as variáveis que te deixam travado. E, cara, se você usar hormônio sem tiver uma base de dieta treino, cara, vai ser muito ruim. Porque dá muito mais colateral, entendeu? E além disso, tem uns pré-requisitos para usar hormônio. E um deles tem que ser com percentual de gordura baixo. E ele te regula apetite, te regula sono, e um monte de coisa que pode te sabotar demais. Então, tem que ter muito cuidado. E nem preciso falar das pessoas que treinam há 6 meses, um ano, né? Isso aí é inacreditável, galera. Porra, se 5 anos treinando sério você não chega no limite natural, imagina quem tá um ano treinando mais ou menos, sem levar a dieta a sério ainda. Tá bom, mas você tá focado e tá fazendo tudo certo, já faz tudo certo há um tempo, Breno. Mas tô pensando em usar ainda e tal. Já tem uma base boa muscular, treino há alguns anos. Tá, mas. Então tá, vamos. E depois de começar? O que que acontece? Você tem que lidar com os colaterais físicos e emocionais. A acne pode estourar no seu corpo por diversas situações, até pode aumentar alguma intolerância que você tem, ou desenvolver alguma alergia. Sua pele pode ficar muito oleosa e pode te dar acne se você nunca tivesse tendência a ter. Também pode cair muito cabelo, e isso não tem como saber muito antes. E tem ginecomastia, se você tiver tendência a aromatizar, tem retenção, pressão alta, ansiedade e ansiedade emocional. E também os colaterais emocionais, baixa paciência, muito irritado facilmente, ansiedade, insônia, agressividade, explosões fora de controle, coisas muito pequenas com a raiva muito grande, entendeu? Também pode causar alguns colaterais, como perda de empatia, né? Motivação, depressão, então, cara, que isso. Aí tá bom, Breno, já entendi todos os colaterais, mas ainda tô pensando em usar. Se eu for usar, como é que eu deveria fazer? Qual seria a abordagem mais inteligente para começar? Ó, antes de tudo, você tem que preparar o terreno, né? A base, que é o quê? Dieta, treino, descanso, rotina, como é que tá? Por que isso? Porque se você não responder natural, não tiver evoluindo natural, é muito provável que você não evolua harmonizado também. Porque é a mesma estratégia que funciona. Praticamente, são muito poucas diferenças, mas tem algum assim. Só que é a mesma coisa de você fazer uma dieta para ter energia e força para você chegar no treino e evoluir sua carga, ou sua repetição, ou seu tempo de estímulo, ou seu volume de treino, ou sobrecarga progressiva. Os hormônios conseguem deixar isso de maneira mais fácil, porque eles absorvem melhor tudo, então você consegue evoluir mais. E a diferença principal do natural e hormonizado é que o hormônio puxa água para o músculo. Então, tem muita gente que treina leve, só que ele vai ficar grande, porque ele tem a quantidade de hormônio suficiente para puxar essa água do músculo. Então, ele não precisa treinar com muito peso. E muita gente usa isso como desculpa para treinar mais leve. Só que aí, se parar de usar, não tem base muscular para segurar. E aí ele fica pequeno. Segunda coisa, fazer uma avaliação hormonal profunda. Como é que está indo todo o seu ambiente hormonal para você saber qual é o seu equilíbrio. E aí, quando você for usar, você tem que lembrar de como é que você era natural. Você tem um exame de referência do ideal ali, de um exame bom. Ah, mas antes eu queria falar uma coisa. Eu quero dizer, o que todo mundo que pensa em usar deveria fazer? Primeira coisa,
buscar seu limite natural. Segundo, só depois disso, você com suporte, aí você pensaria em usar alguma coisa. Por que isso? Porque as coisas que vão funcionar para o hormonizado é dieta, treino, descanso igual ao do natural. Então, se você não está evoluindo natural, é muito difícil que você evolua hormonizado. O que pode acontecer? Pode ser que o hormônio te estimule uma disciplina e uma força de vontade que você não tinha quando era natural. Só que você precisa de um hormônio para isso. Esse não é o caminho, entendeu? O ideal é você desenvolver essa disciplina por conta própria, porque isso pode te trazer problemas depois. Uma dependência absurda do hormônio para ser a pessoa que você quer ser, entende? Então, muito cuidado. Mas então, se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, hein? Porque esqueci de falar isso até agora. Então vamos lá. O que eu faria se estivesse no seu lugar? Se eu fosse querer usar, como é que eu faria? Eu vou te mostrar como eu acho o ideal perfeito para alguém que pensa em usar hormônio. Mas antes de tudo, né? Ó, eu competi natural e eu já competi usando também. Mas antes de competir usando, eu competi natural para ver até onde eu ia chegar. E eu não pensava em usar hormônio de jeito nenhum. Só que aí aconteceu uma tragédia. Minha mulher na época me trocou por um bodybuilder, um atleta. E aí você sabe como é a mente do homem, né? Fudeu. Aí eu comecei a usar hormônio por causa desse trauma psicológico. Depois eu fiz uns 4 anos de terapia, mas eu resolvi tudo. Mas porra, foi foda. Então, na verdade, eu nunca quis usar nada. Eu acabei usando por conta do destino. E aí o bom disso, né, que eu aprendi tudo, coisa pra caralho, absurdamente, pra eu poder passar para as outras pessoas. Isso é o que serviu, né, os hormônios. Então vamos lá, o que você precisa? Se eu fosse você, né, e quisesse usar, o que eu faria? Primeira coisa, eu pegaria uma referência de exame natural meu, completo. Tudo como é meu natural, natural ideal. Aí perfeito. Aí vou fazer o ciclo, aí negociaria junto com o médico, segundo passo. Eu falaria com o médico até onde eu estou disposto a ir, de colateral, de hormônio, de exame. Negociaria com ele e a gente bolaria um ciclo baseado nisso para ter uma margem segura. E aí depois do ciclo eu faria exame e via como é que tá o exame. Aí comparava o natural com o hormonizado e via se chegou no limite ou não. E aí você vai saber de tudo assim. Por quê? Porque vai saber o tipinho de drogas que você usou foi bom para você ou não. O efeito compensou pelo nível de dano que ele causou. E aí você vai ver junto com o médico o quê? Quanto que você pode usar de hormônio sem te prejudicar. Ou seja, sem te prejudicar não, né? Óbvio que vai prejudicar. Mas seria sem ultrapassar o seu limite, o limite que você estabeleceu. E aí fica bom. Por quê? Porque você sabe até onde você pode ir. E aí você faz não TPC, mas a gente faz uma reposição, vamos dizer assim, para recuperar os exames, mas sem voltar ao eixo. Por quê? Porque se você cortar tudo e parar de vez, depressão, fica fudido e tal. Então, o ideal é fazer isso quando você não quiser mais usar. Não quer usar, e é isso. E mais importante, né? Você vai perder o resultado que você teve usando o hormônio. Natural, você só pode manter aquilo que você teria natural. Então, se você está no limite natural, você vai voltar para esse limite. Entendeu? Isso é muito importante dizer. E aí você consegue ter uma margem muito boa de segurança, entendeu? E, porra, tem que olhar o coração, porque hoje em dia é complicado, né? Várias coisas descobrindo aí de coração. E, tipo, os exames normais não veem, entendeu? Então tem que ir. Só que, cara, tudo isso vai gastar um dinheiro absurdo. É exame, é consulta, médico, suplemento, é hormônio, é dieta mais cara, é vários cuidados, creminho pra pele, se você tiver tendência, protetor, fitoterápico. Então, você tem que ser rico. Porque se você não tiver dinheiro e quiser ciclar, meu amigo, qualquer coisa que aparecer, como é que você vai resolver? Entendeu? É melhor você pagar um nutricionista, ter um resultado foda, natural mesmo, e, porra, manter isso aí.
Então, se estiver procurando alguém para acompanhamento, estou à disposição. Mas voltando aqui, depois de tudo que eu falei, já deu para ter uma noção, né? Se você realmente quer fazer isso, se você está sendo influenciado por seus amigos, se é por ego, ou se você só porque você quer melhorar o shape, que aí, em compensando, porque tem outras formas naturais. Se você quiser uma maneira mais fácil de fazer dieta, tem o Dieta Fácil também. Você come, faz um protocolo de emagrecimento completo, com os alimentos que você gosta, encaixando refeição livre, sem precisar calcular. E se curtiu o vídeo, já se inscreve no canal, hein? Até a próxima.